Agora, meus irmãos, a fim de meditarmos na santa palavra do Senhor, vamos ao último salmo. Salmo 150. Começa a deixar um jarro aqui. Irmãos, nós estamos numa série expositiva na primeira epístola de João, mas a partir de amanhã, hoje à noite mesmo, nós já vamos publicar no grupo de WhatsApp da igreja a música do Saltério de Genebra, do Salmo de número 150. Então nós vamos pregar o Salmo 150 antes de ensinar a igreja a cantar o Salmo 150. É uma música desafiadora, então nós vamos distribuir para todos o áudio, letra, partitura, e vocês se dediquem no estudo desta música em casa, para cantarmos muito bem aqui na igreja. Eu também vou me sentar com o Fábio, com o Ricardo. Olha, 4 copos de água. Prepara então que eu vou poder pregar bastante hoje, tá? Mas vou sentar com os irmãos da igreja para a gente ensaiar bem e poder cantar bem. Se Deus quiser, então na quinta-feira, no nosso encontro de quinta-feira, a gente já ensaia nas quintas-feiras e vamos preparando, né? As mais fáceis eu não ensaio não, né? O Fábio fica meio chateado comigo, brincadeira, a brincadeira minha com o Fábio, eu tenho essa liberdade de amor cristão, mas as mais difíceis eu tenho que me render, tenho que ensaiar, senão vai ficar meio perdido, certo? Mas mais importante que o ensaio da música é o entendimento da palavra. E o Salmo 150, infelizmente, é um dos salmos que eu tenho ouvido, não só em exposições, mas como na conversa, em citações espontâneas, sendo interpretado da forma mais equivocada de todos os salmos. O Salmo 150 é um salmo que é muito mal interpretado. Por isso, então, nos é tão valoroso conhecermos este salmo nessa noite e aí então começarmos a ensaiar para cantar o salmo, sabendo o que estamos cantando. Salmo 150, a palavra do Senhor nos diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Bondoso Deus, nós imploramos a Ti, tem misericórdia de nossas vidas. Dá-nos Tua santa instrução. O Teu Espírito, ó Pai, que é Deus, ilumina o coração e a mente dos Seus eleitos. Então vem, ó Espírito Santo, Deus triuno em nós, iluminar as nossas almas. Dá-nos a santa instrução. Nós te imploramos em Cristo. Amém. Eu era adolescente, morava nos Estados Unidos, passei um ano estudando lá, e a escola que eu frequentava era uma escola cristã. Contudo, porém, entretanto, era uma escola de linha batista
avivada. Enquanto escola, excelente escola, pelo fato de ser cristã, nosso diretor acadêmico era um pastor, um homem maravilhoso, realmente em muitos e muitos momentos foi um instrumento precioso de Deus na minha vida. Muitos dos meus amigos de escola, amigos que fiz naquele tempo, crentes no Senhor Jesus, verdadeiramente. Alguns deles, passados-se muitos anos, porque se não me engano, já se foram cerca de 27 anos que eu voltei de lá, 26 anos que eu voltei dos Estados Unidos. Então eu sei que muitos deles hoje eu tenho contato ainda pelas mídias sociais, e tem alguns pastores, missionários. Então, assim, grande valor em tudo aquilo que tivemos, são sim nossos irmãos em Cristo. Porém, um dia, numa atividade da escola, um coral de jovens evangélicos, missionários, foi cantar no ginásio da escola. E nós fomos todos assistir aquela apresentação. Então, muita luz, muita dança, trocavam as roupas, né? Iam para o camarim e voltavam, e aquilo para eles era um ato de evangelização. Depois da sua apresentação, nós então fomos levados em grupos para as classes de volta, e os nossos professores discutiam conosco o que nós achamos, o que aprendemos, o que ouvimos, se foi bom, se não foi bom. E eu então, que desde aquela época já não me segurava, disse assim: olha, achei muito interessante, para uma praça, para um ginásio, é até de certa forma relevante, mas esse tipo de música, esse tipo de dança e esse tipo de pregação cheia de entretenimento não faz parte do culto a Deus, não cabe no meio da igreja de Cristo. Um colega muito fervoroso, revoltado comigo, indignado, abriu a sua Bíblia e leu o Salmo 150. Pegou o Salmo 150 com toda a raiva do seu coração e leu para mim, e terminou e fez assim: aleluia, fechou a Bíblia e assunto encerrado. A turma toda vibrou. Naquele momento, entre aspas, eu fui então humilhado pelo argumento das Escrituras. O que eu estava falando era um absurdo tão grande, era antibíblico. Cantar ao Senhor, dançar ao Senhor, pular diante do Senhor, faz parte do mandato de Deus para o culto do seu povo. Bom, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que o texto de fato está dizendo. Nós ouvimos isso na quinta-feira passada, vocês se lembram? Aqueles que estavam ali? O reverendo Elias Medeiros falou que nós temos que ler devagar, mastigar o texto, ler a Bíblia em câmera lenta. Então, para mostrar que aquele meu colega de 17 anos de idade, que leu o Salmo com tanto ódio, estava equivocado, eu quero ensinar para vocês nessa noite o que de fato o Salmo 150 fala. E que muito além de uma instrução autoritativa para a ordem do culto público do dia do Senhor, o Salmo 150 é um vocativo é a vocação da criação em adoração. A vocação da criação em adoração. Vocês se lembram muito bem, a primeira pergunta do breve catecismo: qual é o fim principal do homem? Vamos responder? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Este é o fim e o objetivo de todo aquele ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Mas o autor aos Colossenses nos diz que o Senhor criou todas as coisas para a sua glória, que Ele fez todas as coisas e nele tudo subsiste. Assim, meus irmãos, nós precisamos olhar para o texto em câmera lenta, ler as palavras que o texto está dizendo e entender que tudo aquilo que Deus criou, criou para o louvor da sua glória. Assim, então, este é um ato de louvor mais do que expresso, mas não restrito à igreja local, ao prédio da igreja, ao dia do Senhor. Este salmo é uma instrução de louvor à igreja, mostrando que a igreja faz parte de um todo, que o Senhor dá um privilégio específico à igreja de louvá-lo com entendimento, de louvá-lo de coração, de louvá-lo à luz da iluminação do Espírito, de louvá-lo conduzido pela palavra, de louvá-lo com os corações limpos, livres, redimidos, mas que tudo que Deus criou, o criou para a glória do seu nome. Assim nós vemos que o texto começa com aleluia e termina com aleluia. É uma poesia, e intencionalmente o Espírito de Deus está governando a mente do escritor para escrever essa poesia de forma bíblica, inerrante. E sendo ela a palavra de Deus, Deus, de uma forma bela e maravilhosa, está ao mesmo tempo falando autoritativamente, mas usando um gênero literário, poético, para poder então trazer ainda mais beleza a essa instrução de adoração. Aleluia no início, aleluia no final. E dentre então essas duas ordens, essas duas instruções de louvor a Deus, entre esses dois aleluias, que são um chamado de louvor a Deus, louvai o nome de Deus. Aleluia é louvai o nome de Deus. Então você tem louvai o nome de Deus para começar, louvai o nome de Deus para terminar, e no meio ele tem quem é chamado a louvar a Deus. E o que nós podemos ver é que toda a criação é chamada a glorificar o nome de Deus. A primeira coisa que nós podemos ver aqui então é que o salmista, ele dá local e ele dá forma. A primeira coisa que ele faz é nos mostrar um local, nos dizendo: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. O local da adoração é o santuário de Deus. Mas vejam, que coisa estranha. Porque se o salmista escreve isso no contexto dos dias de Davi, o santuário do Senhor é o tabernáculo. Se o salmista escreve isso depois dos dias de Salomão, o santuário do Senhor é o templo de Jerusalém. E todo judeu tem essa mentalidade voltada para o centro, concêntrica, de que o povo espalhado se reúne na cidade do Senhor e se dirige ao local da habitação do Senhor, o tabernáculo e depois o templo. A grande chave dos opressores e inimigos de Israel é exatamente essa: entender a mentalidade religiosa de Israel e destruir o cerne do coração do povo. E é por isso então que quando os babilônios entram em Jerusalém e dominam aquela cidade de uma vez por todas, para impedir qualquer tipo de levante contra o seu império e domínio, eles destroem o templo que havia sido construído e consagrado por Salomão. Ali acabou-se a moral do povo. Eles se lembram disso
com profunda amargura, com angústia, saudosos, moídos. E o grande chamado, a grande vocação, já no decreto de Ciro, para o retorno a Jerusalém, é exatamente o da reconstrução do templo. E aqui então nós temos essa vocação de que nós devemos louvar o nome do Senhor no seu santuário. Mas o santuário descrito não é o templo de Jerusalém, não é o tabernáculo. Ele diz: louvai-o no firmamento, obra do seu poder. E é muito interessante ver isso. A palavra firmamento, nós devemos nos lembrar, é usada desde Gênesis capítulo 1. A palavra firmamento é onde estão o sol, a lua e as estrelas. Firmamento é o céu, e não o céu espiritual, não a habitação do Deus Altíssimo, mas aonde passa o avião. E por firmamento, agora que nós conhecemos também o estudo da astronomia, nós sabemos que quando olhamos para o céu, nós estamos vendo muito mais do que aquele espaço, daquela camada, que envolve a Terra, aonde passa o avião. As estrelas estão muito mais distantes, e o Sol mais ainda. E nós temos planetas e planetas, e galáxias, e eu deixo essa explicação mais ampla nesse sentido astrofísico, para quando a gente trouxer Marcos Evelyn, Adalto Lourenço, para falar para a gente. Mas isso é firmamento. E é muito interessante entender isso, porque quando nos lembramos da consagração do Templo de Salomão, as palavras de Salomão foram essas: nem os céus dos céus podem conter o Senhor. Ele está dizendo: olha, aqui tem um prédio, de acordo com a instrução do Senhor, o povo foi generoso, esse prédio é riquíssimo, é todo revestido de ouro. Nós tivemos que dizer para o povo: pode parar de trazer, já é mais do que suficiente. O Senhor deu todas as instruções, faz parte de todas as medidas, cumprimos tudo que Deus quer, estamos consagrando este prédio para a glória de Deus. Contudo, porém, entretanto, Deus não mora aqui. Este prédio não pode conter, Deus não pode ser contido, Deus não cabe aqui dentro, Deus não pode ser guardado neste lugar. Este prédio não é suficiente para que Deus esteja aqui somente. Deus está em todo lugar, mesmo o firmamento, o universo, as galáxias, todos os planetas, as estrelas, de todas as suas grandezas, não são suficientes para conter o Deus eterno todo-poderoso, Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, nos afirma a quarta pergunta, a primeira parte da resposta da quarta pergunta do Breve Catecismo de Westminster. Então nós temos um chamado à adoração ao Deus de Israel, e somos chamados a olhar para o seu santuário, mas ele não está em Israel. Nós somos chamados a olhar para toda a criação. Ele diz: obra do seu poder. Nós somos chamados a contemplar a manifestação extrema, gloriosa do Senhor, e entender que o Senhor é louvado por tudo aquilo que sua mão faz. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19 nos diz assim.
Então a primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é o local da adoração. Vejam, os crentes do Senhor Jesus têm um grande privilégio de adorar de forma viva e verdadeira o Deus que se faz adorado na criação do universo. Vocês já pararam para pensar nisso, meus irmãos? A vocação, o chamado do Salmo de número 150 é para que eu e você tenhamos em nossos lábios a adoração do Deus das galáxias. Você já parou para pensar nisso? Vá com seus filhos para o planetário. Lá, tape os seus ouvidos, porque o que eles falam sobre astronomia ali é um bando de baboseira. Eles não temem a Deus. Eles acham que é tudo assim, fruto do acaso, dos bilhões de anos, das explosões. Pegue um vídeo muito bonito. Existem vídeos e vídeos que são... Nós podemos ver fotos e vídeos na internet. Pegue, alugue um projetor, apague a luz da sua casa, põe uma televisão grande na sua casa e mostre para eles, sem o áudio daquele povo do planetário, e declare: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. O Senhor criou todas essas coisas para ser louvado por todas elas. E o Deus que fez essa imensidão para louvá-lo, põe o seu louvor nos nossos lábios. Este é o local da adoração. Este é o local da adoração. Segundo, ele nos dá o motivo da adoração. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Mas vejam, o local da adoração já nos é suficiente para nos mostrar o motivo da adoração. Porque ele diz no versículo de número 1: louvai no firmamento, obra do seu poder. Se nós contemplamos tudo aquilo que foi criado, tudo que existe como obra da criação de Deus, nós então dizemos que os seus feitos são poderosos, que ele é grandioso. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Ah, meus irmãos, a vocação da adoração da criação, ela é um desafio mesmo para os crentes. Você conhece com exatidão todas as obras do poder de Deus? Você tem consciência, entendimento e conhecimento de todos os poderosos feitos do Senhor? Você consegue ter uma ideia real e completa da muita grandeza do Senhor? Meus irmãos, se esse é o motivo para a adoração, nós precisamos aqui abrir um parênteses. Mesmo a motivação da adoração é um ato de misericórdia em nossas vidas, porque nós não temos como compreender em nossas mentes a totalidade do ser de Deus. Nós não temos como conhecer de fato e de verdade a sua muita grandeza. O que ele nos dá então? Ele nos dá a sua revelação, a sua lei, a sua palavra, para que nós possamos meditar nas obras do Senhor, para que nós conheçamos a grandeza do Senhor. Ou seja, há um local para adorarmos e há um motivo para adorarmos, e o local e o motivo unidos nos mostram que a adoração é um ato de vida, é um ato da dedicação das nossas vidas. Não há adoração momentânea por si só, porque se dedicamos um tempo, uma hora,
um dia somente para ato de culto, nós somos hipócritas. Quando vemos o local da adoração e o motivo da adoração, entendemos que se este é o local e esse é o motivo, a adoração em nossas vidas é um ato e uma expressão nítida da graça e da misericórdia de Deus, nós precisamos também entender que é necessário que nos dediquemos por toda a nossa vida a essa adoração. Há um paralelo muito interessante que pode nos ser de ilustração nessa noite. Nós precisamos, como adoradores, ser tão dedicados ao estudo das coisas de Deus, como nós esperamos que sejam um PhD em astronomia. Quando nós ouvimos, por exemplo, o professor Marcos Eberlin, gosto muito dele, e aí eu escuto o professor Marcos, e aí, sabe qual é a minha reação natural? Dizer, uau, esse homem é um gênio. Quando converso com o professor Adalto Lourenço, que homem admirável, e o Marcos é mais enérgico, mais desafiador, pontiagudo, ele zomba. Adalto Lourenço, talvez até mesmo pelo fato de ser um presbítero da Igreja de Cristo, ele sempre é muito mais pastoral. Ele desafia também, mas quando a gente teve uma experiência muito boa com ele no congresso da Fiel de jovens, e nós ficamos umas 3 horas, um grupo de uns 30 jovens, fazendo perguntas a ele. E ele não desprezou nenhuma pergunta. E ele respondia com muito coração, muito pastoral. E a gente ouve esse homem assim, uau, professor Adalto Lourenço. Meus irmãos, quando nós entendemos o que é a vocação da criação para a adoração, e que o Senhor nos concede a graça e a misericórdia de participarmos disso, nós devemos nos dedicar ao estudo das Escrituras, da mesma forma que vemos o professor Adalto e o professor Marcos Eberlin se dedicando ao estudo das ciências. E vejam, eu os conheço, eles estudam tanto as Escrituras quanto a astronomia, a física e a química. Ou seja, nós precisamos ser tão dedicados com a adoração, com o conhecimento de Deus, com a palavra de Deus, com a vida de oração, como se tivéssemos recebido o desafio de nos tornarmos pós-doutores. O que almejamos conhecer, saber, entender e viver é infinitamente mais alto e mais nobre do que qualquer prêmio Nobel. Temos diante de nós então, meus irmãos, o local e o motivo. E aí então o autor nos dá a forma. E esse aqui nós temos a grande casca de banana para as pessoas que querem propor algum tipo de adoração contemporânea, avivada, dinâmica. E eles leem ao som da trombeta. Não, fique quieto o celular. Fala rápido. Sai. Nós precisamos entender novamente o gênero literário. Ele está falando sobre uma poesia. Ele está escrevendo em poesia. E prestem bem atenção. Nós somos naturalmente poéticos. Se algum irmão aqui nessa noite não é assim tão poético, marque uma hora para conversarmos. Veja, toda pessoa é naturalmente poética. Pare para ver as estrelas num dia de céu limpo.
Vocês têm o privilégio de morar em João Pessoa. Em Belo Horizonte nós tínhamos o privilégio de subir as montanhas, ver a cidade toda iluminada, ou chegar num local onde a luz já não chegava com força, a luz da cidade, e ver o céu estrelado no alto da montanha. Em João Pessoa vocês têm o privilégio de sentar na beira do mar, no dia daquelas luas gigantescas, da superlua, né, meu amor? E contemplar toda aquela maravilha. Em João Pessoa, vocês têm o privilégio de ver a extensão do mar. Eu gosto de subir no apartamento da minha cunhada, no 24º andar. E são várias possibilidades de visão ali. Eu falei assim, Rafa, à noite eu olho para a direita e eu vejo toda a costa iluminada e o farol piscando ali. De dia a gente olha para o mar, e no dia de maré mais baixa, né, você vê então os arrecifes ali, as piscinas naturais à distância. Olhe para as obras da mão do Senhor e sinta-se minimamente poético. Descreva o que você vê, se encante com aquilo que Deus permite os nossos olhos contemplar. E assim então, o salmista nos dá a forma. Mas vejam, a criação só nos é possível porque nós também fomos criados. Nós só podemos fazer parte da vocação, da adoração na criação, porque somos criados. E a fim de sermos criados, o próprio Deus soprou em nós o fôlego de vida. Agora, meus irmãos, ao ler esse ajuntamento de instrumentos, você precisa ter um pouquinho de conhecimento e entender duas coisas: que no templo do Antigo Testamento nenhum desses instrumentos descritos aqui era usado. O povo de Deus se reuniu no tabernáculo desde os dias de Moisés e não cantava. O sacrifício, os cultos públicos, o ajuntamento no tabernáculo, não havia música. Foi Davi que pediu ao Senhor para que pudesse haver música durante o culto do tabernáculo. E o Senhor autorizou Davi, mas fez Davi criar 3 instrumentos que não existiam e consagrá-los exclusivamente para o culto público. Todos os instrumentos aqui são instrumentos comuns da cultura e são usados nos mais diversos momentos. As trombetas são um instrumento de anúncio. Leia o texto como ele é. Nos dias do Salmo 150 não tinha trompete, trompa, tuba, saxofone. Não havia esses instrumentos. A trombeta é instrumento de anúncio. Anúncio de festa, anúncio fúnebre, anúncio de salvação, anúncio de inimigo. Ela é multiuso. O tom da trombeta, o toque da trombeta mostra ao povo como reagir. Você tem o saltério e tem a harpa, mas você também tem os adufes e as danças, que não são instrumentos, são movimentos. Você tem os ritmos expressados aqui e os instrumentos de percussão que remetem ao corpo. Não tenha dúvida. Escute uma música mais ritmada, de percussão mais forte. O seu corpo se movimenta, ou você tem o desejo de se movimentar,
diferente de quando você ouve uma música barroca. É natural. Não vai ver, só se uma pessoa não tiver qualquer senso de arte, de música, de movimento, você não vai ver o leve movimento de uma bailarina no meio dos atabaques. Mas os tambores também são instrumentos de guerra. São instrumentos que são tocados para a marcha do exército, são instrumentos que são tocados na volta vitoriosa do seu exército. Você tem também os instrumentos de sopro, as cordas, de cordas e com sopro, as flautas, os símbolos, que são como aqueles pratos de metais que retinem, os símbolos sonoros e os símbolos retumbantes. Prestem bem atenção. Você tem aqui uma orquestra sendo montada, diversos instrumentos sendo reunidos para um só propósito, de louvar a Deus no seu santuário, de louvá-lo pelos seus poderosos feitos. Você tem um local e um motivo, e agora então é como que quando uma orquestra vai tocar, pouco a pouco os instrumentistas vão chegando, se assentando, e antes de começar o grande show, tem aquele som do violino afinando. A gente fica ali ouvindo eles se afinarem, e toca a clarineta, então os tímpanos são afinados, as peças são apertadas, e eles estão esperando então o grande regente. É uma poesia, e o poeta está nos dizendo que a vida de adoração é uma grande sinfonia. Veja uma beleza. Não é que instrumento nós vamos usar para o culto da nossa igreja local, mas é que Deus usa todos os seus instrumentos para a sua adoração. Irmãos, nós somos o povo de Deus, somos nós os instrumentos que o Espírito Santo afina para a sinfonia da criação. Nos nossos lábios nós podemos declarar aleluia. É pelo sopro de vida que o Espírito nos dá, é pela iluminação da mente que temos na obra perfeita de Cristo, é porque podemos ressuscitar de dentre os mortos pelo poder da cruz e do Evangelho, que nós somos chamados a esta grande adoração. E agora nos assentamos aqui, cada um no seu lugar, sendo afinados, ajustados, para que os nossos lábios sejam os instrumentos de Cristo ao declararmos aleluia. Ah, meus irmãos, é o sopro do Espírito através de nós. É o Espírito Santo que é como o sopro, o vento, movendo as nossas mentes e corações, convertendo-nos dos nossos maus caminhos, redimindo-nos deste mundo caído, para que algo ou alguém possa restaurar a adoração da criação que foi perdida quando homem e mulher resolveram desobedecer a Deus e viver no pecado e receber a maldição do pecado. Aqui todos esses instrumentos mostram a multiplicidade, a pluralidade do agir gracioso de Deus no meio do seu povo. Uma ilustração semelhante a essa, que não usa instrumentos para falar sobre o povo de Deus, é a ilustração que o apóstolo Paulo dá na carta aos Coríntios. Ele fala sobre um corpo e muitos membros, e ele mostra ali ilustrativamente que uns são como orelha, outro como nariz, outro como boca, outro como pé, o dedo mindinho, o dedo polegar. É uma ilustração
assim como a poesia mostra uma ilustração, são diversos os instrumentos. Cada um tem seu timbre distinto. São instrumentos distintos. Os percussivos, as cordas, o sopro, os metais, as madeiras. Mas é o Senhor que sopra, que toca, que retine em todos eles. É o Senhor quem afina todos eles. É Yahvé quem rege e conduz todos eles. E assim, o povo de Deus pode olhar para a criação de Deus e ver o Criador se manifestar e se revelar na criação e dizer ao Criador: Deus seja louvado. Por último, o versículo de número 6 reforça essa vocação dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. E a expressão mais clara, mais direta, e a tradução mais clara, mais direta desse texto, na verdade, deveria ser: todo ser, ao respirar, louve ao Senhor. Ou seja, é óbvio, meus irmãos, nós não vamos fazer aqui o culto da respiração, né? Mas ele está dizendo que mesmo um ímpio, um pagão, um ateu, mesmo um pagão, um ateu, um ímpio, que nega o nome de Deus, do Deus da palavra, que nega o Criador com todas as suas forças, só o fato dele respirar é plena manifestação que o Deus que ele nega existe. À medida que nós inspiramos e expiramos, o nosso organismo está funcionando de forma plena. E o Criador deste organismo está sendo por ele adorado. Eu já ouvi muitos pastores falando a esse respeito quando dizem: se fosse esse texto, então, uma instrução autoritativa literal, nós deveríamos trazer os cachorros, as samambaias e todo ser que respira para o culto público. Mas todo ser, ao respirar, louva ao Senhor, queira ele, quer não. O que me faz olhar para o Salmo 150 ainda de uma forma mais ampla da vida. Porque a vida começa, então, para o olhar humano, no nascer das crianças, no primeiro respirar, e termina no último expirar. É como que se o salmista estivesse dizendo: aleluia para nascer, aleluia ao morrer. Todo servo de Deus, todo homem criado neste mundo, na sua existência, quer ele ou não, é um instrumento para adoração a Deus. E isso, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, torna a todos eles indesculpáveis diante do juízo de Deus. Mas nós, que pela graça fomos alcançados por Cristo, podemos louvar ao Senhor sabendo que no momento que o bebê sai do ventre, e às vezes tem aquela história, né?
aquela crença que o médico dá uma palmada para a criança chorar e ver que está tudo funcionando bem. Naquele primeiro choro do bebê, ao último expirar de um idoso no seu leito de morte, nós que somos o povo redimido do Senhor, falamos aleluia e aleluia. Por toda a vida, a obra grandiosa do Senhor é o alvo da adoração de todos aqueles que fazem parte da sinfonia viva de Cristo Jesus. Ele é o condutor, o regente. É por causa do amor de Cristo e da cruz do Calvário que nós temos a música. A pauta é a palavra. Nós então, ao lermos a palavra, temos tudo o que precisamos para a música da vida, o louvor a Cristo. E mesmo que não sejamos nem muito afinados, ou não saibamos tocar nenhum instrumento, o Senhor Jesus Cristo cantará nos lábios de todos aqueles que foram redimidos pelo seu sangue. E mesmo que nossa igreja, por algum tipo de conveniência, não tendo instrumentistas, não tendo músicos, cante a capela. Ali, a sinfonia da criação estará sendo manifesta. Ah, meus irmãos, este é o Salmo 50, o qual nós vamos ensinar a música do Saltério Genebrino, que poderia ser outra música. O Saltério Genebrino não é canonizado, não é obrigatório cantar, mas é uma música difícil, mas bonita, e que serve no Saltério Genebrino como doxologia, uma música de louvor e de adoração. E nós temos usado algumas doxologias na nossa igreja, principalmente para terminarmos o ato de culto a Deus Supremo Benfeitor, a doxologia de número 6. Nessa noite cantaremos o de número 5, que é a Trindade Adorada, que é também uma doxologia. Como eu disse hoje de manhã, nós cantamos normalmente aqui aquele cântico, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, de vencedores por Cristo, que é um texto bíblico e é uma doxologia. E o Salmo 150 também é uma doxologia. Se temos a música genebrina, vamos aprender a cantá-la. Como eu disse, o texto, a música, a metrificação genebrina não é canonizada. Mas nós vamos cantar aqui, e cantar desta forma, ao terminarmos o culto, cantando o Salmo 150, quiçá já no próximo domingo. Cantaremos com a certeza que nós somos, pela graça de Deus, instrumentos da sinfonia de Cristo no mundo criado por Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.